Hoje eu quero falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que a gente vê muito por aí, né? Psicólogo mesmo adora falar sobre autoconhecimento. Mas poucas pessoas explicam o que é autoconhecimento, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei pensando assim, mas eu já me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei as músicas que eu gosto de ouvir, as que eu não gosto, ou o sabor da pizza que eu prefiro, a cor que eu gosto mais, a que eu gosto menos. Então eu achava que eu já me conhecia. E esse é o entendimento da maioria das pessoas. A maioria acha que se conhece, porque sabe mais ou menos o que gosta, já reconheceu algumas coisas a respeito de si mesmo, que tem a ver com preferências, enfim. Só que tudo isso é muito superficial quando se fala de autoconhecimento. A nossa personalidade, ela é uma junção de muitos fatores. E todos esses fatores, eles são uma partezinha nossa. Muitas vezes partes que a gente não tem consciência, partes que a gente não sabe. E também existe dentro de nós muitos aspectos positivos, muitas coisas boas, né? Não é à toa que muitos espiritualistas eles falam que dentro de cada ser humano existe uma fonte inesgotável de amor, de paz, de sabedoria e por aí vai. Mas então você deve estar se perguntando: se existe isso tudo dentro de mim, por que eu nunca acesso isso? Por que é tão difícil? Por que geralmente eu me sinto mal e eu não consigo sair disso? Enfim, é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, né? Já que existe isso tudo aí dentro de você ou dentro de mim, por que isso não está acessível o tempo todo? Aonde que isso está? E aí é que entra o autoconhecimento. Isso tudo está escondido. Imagine como se fosse uma caixinha guardando um grande tesouro aí dentro de você. Dentro de todos nós existe essa caixinha. Só que por cima dessa caixinha, imagine muitos aspectos, muita coisa. Imagine muito entulho, né? Para usar metáfora. Imagine que exista muito entulho por cima dessa caixinha. E esse entulho, no caso do autoconhecimento, são aspectos nossos que nós não reconhecemos. Porque nós utilizamos uma forma de lidar com a vida, com nós mesmos, com os outros, que é uma ideia do plano do ideal. Né? É aquilo que eu acho que eu tenho que ser, aquilo que eu acho que eu sou. E esse aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu acho que eu sou, é esse entulho, para usar a metáfora do entulho. E esse entulho, ele impede que a gente entre em contato com essa essência, que guarda esses aspectos muito positivos dentro de nós. E a importância do autoconhecimento, ela é muito grande, porque é a partir do autoconhecimento que a gente começa a tirar esse entulho, né? Que a gente começa a tirar essa ideia que a gente construiu sobre quem a gente é, sobre quem a gente acha que a gente deve ser, e começa a acessar o que é. No entanto, a gente já não começa a fazer isso logo de cara, né? O autoconhecimento, ele é trabalhoso e ele também é frustrante, porque a gente vai ter que lidar, a gente vai ter contato com aspectos nossos que a gente aprendeu a não gostar, que a gente acha feio, que a gente considera ser talvez mesquinho, que a gente considera ser egoísta, que a gente considera ser menos interessante. E às vezes a gente acaba descobrindo que a gente é menos interessante do que a gente achava, menos inteligente, que a gente talvez seja mais egoísta, que a gente não tenha lá tantos aspectos positivos assim no primeiro momento. E é isso. Por isso que a gente evita, a gente enquanto humanidade, né? Por isso que a gente evita o autoconhecimento. Por isso que a gente acaba criando uma ideia de que a gente se conhece, quando na verdade a gente só está evitando lidar com a nossa própria realidade. Então, para que a gente consiga acessar essa preciosidade que está por baixo de todo esse entulho, primeiro é necessário fazer esse trabalho de reconhecimento, de percepção, de entrar em contato com esses aspectos nossos, que no primeiro momento vão trazer frustração. Porque a gente vai começar a perceber coisas que a gente evitou a vida inteira. Mesmo que de alguma forma aquilo já estivesse ali, né? A gente vai evitando se dar conta dessas coisas, porque a gente não quer perceber que não somos aquela imagem que a gente construiu, porque isso é doloroso.
A gente prefere manter essa máscara. No entanto, manter essa idealização nossa também tem um custo muito grande. E um deles é não fazer contato com essa preciosidade que nós carregamos dentro de nós, de paz, de sabedoria, de amor. Porque primeiro é necessário fazer esse trabalho de retirar a máscara, que é a primeira parte do autoconhecimento. Sem fazer esse trabalho, né, que usando a metáfora seria esse entulho por cima da caixinha de pedras preciosas, podemos dizer assim, nós nunca acessaremos essa caixa. Nós não chegaremos lá. É necessário primeiro um trabalho que começa por aí. Não que o autoconhecimento seja só isso, mas ele é o começo, esse passo a passo de entrar em contato com aquilo que se quer evitar é o início, é o começo. E aí depois a gente começa a acessar coisas mais preciosas, coisas que têm mais valor, coisas que são mais do plano da nossa essência. Mas para chegar na nossa essência, primeiro a gente tem que tirar aquilo que a gente colocou sobre a nossa essência, né? Bom, espero que de alguma forma esse vídeo tenha auxiliado um pouquinho no seu entendimento sobre autoconhecimento. Realmente não é algo fácil de ser entendido e nem de ser explicado. É mais fácil para quem já está nesse processo, para quem já percebe os ganhos de deixar a máscara de lado. Embora também ninguém deixe a máscara de lado de uma hora para outra, isso é um processo, né? É de pouquinho em pouquinho, mas ele começa por aí. É isso então. Um abraço.